Olá, meus queridos amigos, vamos concluir a lição número 1, fazendo um resumo agora para a parte de sexta-feira, dia 31/12, final do ano, primeira lição já chegando ao final. Temos que analisar a carta aos Hebreus. O apóstolo Paulo escreveu uma carta que não era uma tese, não era um estudo teológico, mas era um sermão que colocava os hebreus numa condição assim de motivação. O apóstolo Paulo conheceu a igreja dos hebreus e viu neles muitas características maravilhosas de crentes que realmente acreditam no Senhor Jesus Cristo e se dedicam para a consumação da obra. Testemunhar, orar pelas pessoas, visitar os doentes, visitar os presos, ajudar a comunidade da igreja, os domésticos da fé. O apóstolo Paulo viu nessa igreja um espelho da igreja primitiva. Por isso, quando ele soube que a igreja dos hebreus estava passando por dificuldades, ele não mediu esforço para, assim, fazer uma carta que pudesse animar essas pessoas todas, tá? Por isso que podemos dizer que, ao encerrarmos a lição número 1, nós aprendemos com essa lição também alguns pontos importantes para a nossa jornada cristã. Ou seja, nós vamos precisar de paciência, vamos precisar de perseverança, vamos precisar de fidelidade e resistência, acima de tudo, ou resiliência, para que nós possamos, então, assim, ter uma fé viva, uma fé que possa suportar os baques da vida, os obstáculos que acabam surgindo, e muitas vezes nós, assim, baixamos a fronte e queremos desistir. Deus está nos dizendo nessa lição que não é hora de desistir. Desistir não é uma opção. Desistir nem pode ser cogitado por um cristão. Por isso que eu disse que John Wesley ele considerava o desânimo como sendo um instrumento do diabo para fazer o cristão abandonar a fé. Por isso que os hebreus eles precisavam a todo momento estar em estado de alerta, porque eles estavam no meio de uma grande luta. Despertaram assim os ciúmes da comunidade, daquelas pessoas que não gostavam da nova seita ou da nova religião, o cristianismo. E podemos dizer também que nós estamos numa situação semelhante hoje. Quando nós olhamos o panorama do mundo, nós percebemos que pouco a pouco nós estamos ficando sozinhos no palco. E logo, logo, essa forma de dizer sozinhos no palco vai nos colocar em evidência. E a colocação em evidência, com certeza, trará perseguição. Como diz o escritor, nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos no meio de um grande conflito. Isso deve mudar a nossa visão de vida totalmente. É importante considerarmos isso. Nós estamos no meio de um grande conflito, não estamos numa colônia de férias. Por isso nós temos que ter ideia do que está acontecendo. Quando o almirante Nelson era jovem, estava dentro de um navio e ele, assim, tapava os ouvidos diante do barulho dos tiros de canhões. E então o comandante disse: Nelson, o que está acontecendo com você? Ele disse: eu estou, assim, muito preocupado com esse barulho. Então o comandante disse: você não veio aqui para escutar barulho, você veio aqui para combater. Então esqueça o barulho e olhe para frente e mantenha o foco na batalha. E então aquele jovem soldado foi crescendo nas batalhas, se tornou depois o grande almirante Nelson, que ganhou grandes batalhas, porque ele aprendeu a amadurecer no meio do conflito. Nós temos que amadurecer no meio do conflito. É o que Paulo estava explicando para a igreja dos hebreus. É preciso amadurecer no meio do conflito. Ele vai descrever no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 401, ela escreveu o seguinte: a graça está quase no fim. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Trabalhai enquanto é dia, antes que a noite venha, quando ninguém poderá trabalhar. Então é hora de nós despertarmos da situação em que nós estamos e olharmos que o tempo da graça está quase terminando. E Deus então vai dar ordem para que o Senhor Jesus possa encerrar seus trabalhos no santuário celestial. E aquela palavra de Apocalipse 22, aquele que é sujo, suje-se ainda, aquele que é santo, santifique-se ainda, porque tudo já está decidido. Para que nós possamos estar dentro dos aprovados,
temos que ter o ânimo sempre em alta, não podemos desistir. Os hebreus tiveram um começo glorioso através assim do testemunho dos apóstolos, dos milagres realizados, das obras poderosas confirmadas. A fé foi robustecida e assim eles viram o evangelho crescer no seio da igreja. E isso despertou uma perseguição contra eles. Eles sentiram que os pecados estavam perdoados pelo Espírito Santo. Isso dava ousadia na oração, ousadia no trabalho, convicção de falar, de estar falando a verdade. Isso trouxe, então, ali, com certeza, perseguição da sociedade contra eles. É sempre assim. Quando a sociedade percebe que tem um grupo que está atuando de forma verdadeira e está colocando a vida deles em oposição, com certeza vai ter ali uma perseguição para silenciar aqueles testemunhos que estão assim fazendo mostrar que a vida das pessoas sem Deus é uma vida vazia, é uma vida sem felicidade. Tá? Até a história de um rapaz comportor que foi pregar numa das cidades da Inglaterra, um vilarejo, e ali havia homem muito maus, e deram uma surra nele. Uma pessoa do final da rua viu o rapaz sendo surrado. Quando todo mundo saiu, foi lá e com um carrinho de pedreiro, botou o rapaz em cima do carrinho de pedreiro, levou para a casa dele, cuidou do moço durante uma semana. O moço ficou todo arrebentado. Pois assim que o moço ficou bom, sabe o que ele fez? Foi de novo lá na praça para tentar pregar o evangelho. Tomou a segunda surra. O homem vou dar depressa de noite, pegou o comportou, levou para casa, tratou dele de novo, disse: você é doido, rapaz, eles vão te matar. Ele disse: não, eu preciso pregar o evangelho para eles, falar de Jesus. Mas vocês já te bateram. Quando ele chegou lá pela terceira vez, aqueles homens do lugar disseram: escuta, o que você tem que falar para a gente que é tão importante, porque é impossível, já tomou 2 surras, você voltou para tomar a terceira, o que você tem de tão importante para falar? Esse moço começou a falar de Jesus, do plano da salvação, e então muitos daqueles homens reconheceram que a mensagem era preciosa e aceitaram Jesus como Salvador. Mas foi preciso tomar 2 surras muito grandes. Veja, despertou a ira das pessoas daquele vilarejo. Tá? Depois do sucesso, as lutas começaram para os hebreus. Tá? Isso é uma coisa natural. Se a sua igreja começa a crescer muito, começa a testemunhar, começa assim a atuar na comunidade, com certeza despertará a inveja do diabo, que moverá com certeza pessoas inspiradas por ele para assim lutar contra a igreja, para trazer problema, trazer situação adversa, para trazer assim processos contra a igreja, para trazer intriga, inimizade. Acontece isso. Eu lembro que na igreja aqui o pessoal, 2 rapazes da rua, não gostavam da igreja. E um dia que estavam limpando a igreja, depois da reforma, alugaram 2 caçambas e colocaram essas coisas ali. Pois eles ficaram, os dois inimigos ficaram assim, vociferando. Pegaram, botaram um funk bem alto, 2 caixas acústicas bem alto, lá de fora da rua, e então tocava aquelas músicas violentas, e depois, por fim, foram reclamar. Escuta, chamaram a polícia, olha, esses camaradas aí estão limpando essa igreja aí, e estão levantando muita poeira. Os policiais disseram: vocês querem que nós façamos o quê? Que nós vamos bater nele, impedir que eles façam a limpeza? Deixa eles fazer a limpeza. Vocês fiquem quietos, desliguem o som, mandando desligar o som, e dizer: se nós passarmos aqui de novo, tiver essa caixa de som aqui, com esse som, nós vamos então tomar essa caixa e levar para a delegacia. Aí eles ficaram de cara murcha, entraram para dentro de casa e a tarefa da igreja continuou, tá vendo? Gratuitamente. Assim, inimigos existem, é só a igreja começar a despontar com um trabalho solidário, com um trabalho de evangelismo, que a inimizade vem como aconteceu com os hebreus, que tiveram ataques verbais, tiveram perseguição direta, aprisionamento, conflito, perda de bens. E isso o apóstolo Paulo assim, mencionou e parabenizou a todos eles, porque eles tinham uma esperança maior e tinham a ideia de que a possessão maior de bens estava no céu. Tá? Eles permaneceram firmes, apesar do ânimo ficar abatido em alguns momentos. Acontece isso. Quando nós temos muitas lutas, nosso ânimo pode ficar abatido de forma espiritual, de forma emocional, e tal qual o profeta Elias, nós vamos precisar do apoio divino para levantar o nosso ânimo, para nos dar força, para que possamos então continuar o trabalho. Lembra do profeta Elias, como ele sofreu, fugindo de Jezabel, foi para dentro de uma caverna,
Deus perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias disse: Senhor, só eu fiquei em Israel, eu estou sozinho, mataram teus profetas. Ele não sabia que tinha um rapaz chamado Obadias, que ali guardou mais 100 profetas do Senhor, alimentou, ele trabalhava no palácio e ele escondeu aqueles homens e Deus disse: está vendo, Elias? Você pensa que você está sozinho? Tem ainda 100 profetas vivos e tem ainda 7.000 que não dobraram o joelho. Né? Aí Elias se animou. Então, Senhor, se é assim, o que você quer que eu faça? Eu quero que você vá ungir Jeú, rei de Israel, você vai da Síria, você vai ungir o rei de Israel, o futuro rei de Israel, você vai ungir um rapaz chamado Eliseu para ser o teu sucessor. Então Elias, encorajado, foi encorajar outras pessoas. É isso aí. Deus nos encoraja para que nós possamos encorajar outras pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Quando nós entendemos o que Deus quer fazer conosco, nós entendemos que Ele nos anima e nos protege. Lá nas Índias Ocidentais, na cidade de Sumatra, um casal de missionários da nossa igreja ficaram muito preocupados, porque havia ali nativos que eram até canibais. E eles se sentiram desanimados, porque não conseguiam pregar o evangelho. E a esposa disse: nós voltaram, nós estamos correndo perigo aqui. E ele escreveu depois dizendo: nós só encontrávamos ânimo quando nós estávamos orando. Ele disse: à noite nós orávamos até 11 da noite pedindo proteção ao Senhor. Depois eles disseram: mudamos para outro vilarejo. Mas aqueles homens do primeiro vilarejo foram atrás do pastor. Foram perguntar. O chefe perguntou: pastor, eu vim aqui com a minha comitiva para perguntar ao senhor o seguinte: onde estão os guardas que o senhor assim contratou para guardar a sua casa? O pastor disse: eu não tenho guarda nenhum. Tem sim. Nós tentamos várias vezes assim, ir na sua casa, tocar fogo com o senhor, dentro da sua casa com sua esposa. Nós queríamos matar o senhor. Mas quando nós chegamos lá, nós encontramos assim uma guarda especial com armas na mão. E nós recuamos, então não tivemos coragem. Nós contratamos um matador profissional para ir matar o senhor e sua esposa e tocar fogo na casa. Mas ele voltou correndo, dizendo que tinha muitos guardas enfileirados, um ao redor do outro, com as armas na mão, parecendo uma arma de fogo. E nós queremos saber: onde estão os guardas? O pastor disse: não tem guarda nenhum, pode olhar. Podemos olhar, vasculhar a casa inteirinha, olhar embaixo da cama. Disse: pastor, como assim? O senhor despediu os seus guardas? Disse: não. Eu não despedi, vou mostrar alguma coisa para vocês. Abriu a Bíblia e diz: porque os anjos são espíritos ministradores para trabalhar a favor dos que assim hão de dar a salvação. O livro de Hebreus diz isso. Aí então aquele chefe disse: então eram anjos então? Eram anjos que nosso Pai do céu mandou para nos proteger. E assim aquele pastor disse: nós estávamos tão desanimados, mas essa experiência daquele chefe vim perguntar quem eram os nossos guardas especiais, nos encheu de ânimo e nós vimos que Deus estava na direção e no controle. Houve muitas conversões nesse local por causa desse testemunho, desse chefe que saíram contando para os outros o que havia acontecido. E assim o evangelho cresceu e aquele pastor em Sumatra conseguiu batizar centenas, depois milhares de pessoas, tá? Ao serem os hebreus, ao serem encorajados, eles acabavam também por encorajar outras pessoas. E isso assim se tornou uma bênção para toda a comunidade, né? Através desse estudo, nós descobrimos que os hebreus estavam com um elemento de urgência, assim, naquilo que Paulo estava dizendo. Paulo dizia assim: Deus nos falou nesses últimos dias através do seu Filho, porque nós estamos caminhando para a consumação do século. Então, o apóstolo Paulo colocou diante deles o sentido de urgência. Se eles estavam com um sentido de urgência, e nós hoje? Qual é o sentido que nós temos hoje de extrema urgência? Nós somos, assim, o povo do advento. A palavra adventista significa o povo que espera o segundo advento de Cristo. Por isso o nome adventista. Então, todo crente que espera Jesus voltar é adventista. Eu estive uma vez na igreja quadrangular e numa reunião, o pastor geral, eu prestava consultoria no gabinete dele, ele era deputado, e ele disse: vai na minha igreja, eu quero que você implante lá o sistema de cadastro. Eu fui lá implantar. E quando eu cheguei lá, tinha ali uns 12 pastores numa comissão, junto com esse pastor, que era o pastor geral. E ele disse: olha, pastor, esse aqui é o Gilbertinho. Me chamava de Gilbertinho. Esse aqui é o Gilbertinho. Eu comentei que era pastor. Aí o pastor chefe diz assim: o Gilbertinho é adventista do 7º dia. Eu disse para ele assim: eu não. Os senhores também são adventistas.
Não, nós somos quadrangular. Os senhores não estão esperando Jesus voltar? Sim, estamos esperando. Então vocês são adventistas. Não são do 7º dia por enquanto, mas serão. Porque eu sabia que a principal missionária deles havia ido para Israel e ficou impressionada com a verdade do sábado. Ela voltou e dentro da quadrangular ela começou a pregar sobre a guarda do sábado. Depois eles afastaram essa mulher, ela abriu o ministério dela, assim, pessoal, né? E então existe até hoje, que guarda o sábado também. Ficaram impressionados. Eu disse, vocês são adventistas também. E eles ficaram me olhando e disseram, é verdade, nós somos adventistas. Eu disse, não são do 7º dia, mas serão pela graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo aos hebreus, vocês precisam ter o sentido de urgência. Como povo do advento, nós temos que andar no sentimento de extrema urgência em tudo que nós fizermos hoje em dia. Devemos nos preparar para o céu. E mesmo se o medo ou o perigo nos assustar, nós temos sempre que pensar que Deus está ao nosso lado, nos encorajando com sua palavra. O caçula de uma família estava terminando um curso de aeronáutica. Ele ia ter uma prova. A prova é que ele teria que voar à noite num trecho desconhecido e pelo que ele havia visto na previsão do tempo ia ter uma grande tempestade. Ele ligou para a mãe e disse, mãe, eu estou preocupado, ore por mim, mãe, porque eu vou ter que fazer essa prova. Aquela mãe ficou muito ansiosa, ligou para uma irmã da igreja e contou, irmã, eu estou preocupada, meu filho vai fazer uma prova na aeronáutica, vai pilotar um avião e vai ter uma tempestade, eu não sei o que vai ser. E então aquela mulher disse, irmã, fique calma. Sabe por quê, irmã? Tire a ansiedade do seu coração, o seu filho vai voar acima das nuvens, onde tem o céu estrelado, a tempestade vai acontecer exatamente na parte de baixo, então ele vai estar completamente seguro. Ela acalmou o coração e lembrou-se que sempre quando esse filho era pequeno e trazia algum problema para que ela pudesse ajudar a resolver, ela se ajoelhava com ele e assim elevava ele acima das nuvens dos problemas. E ele então, através da oração, conseguia então enxergar a solução que vinha de Deus. Então é isso que nós temos que pensar. Se nós estivermos no meio de uma tempestade, temos que subir acima das nuvens, onde Deus nos coloca em segurança e nos dá uma visão perfeita do seu amor e do seu poder. Não podemos nunca desconfiar de Deus. Deus está sempre pronto a nos ajudar. Uma comportora lá na Suíça estava andando por um caminho das montanhas para chegar a um povoado com seu prospecto na mão para vender os livros, mas ele estava com muita fome, sem nada para comer na bolsa e ficou tão fraca e desanimada que saiu fora do caminho e orou ao Senhor, Senhor Deus, eu não sei o que vou fazer, meu Deus, estou sem comida, não sei nem se eu vou conseguir chegar no próximo povoado que está a mais de 7 quilômetros. Ô Senhor, manda um mensageiro me ajudar. Quando ela voltou na estrada, olha um homem com um saco nas costas, deu bom dia para ela e disse, moça, tudo bem? A senhora parece tão fraca. Já comeu alguma coisa hoje? Ela disse, não comi nada. Ele disse, pois eu tenho a solução. E então colocou o saco que ele vinha nas costas no chão, abriu, tinha um pão bonito, ele disse, é para a senhora, pode pegar. Ela disse, gente, o homem foi embora, eu agradeci, eu nem sei se era anjo ou se era homem de verdade. Eu sei que era o mensageiro de Deus que veio me socorrer. E ela disse, minha confiança voltou, meu ânimo voltou, eu comi aquele pão, tinha um riacho de águas correntes, eu bebi água naquele riacho, tal como Elias bebeu, e consegui andar os 7 quilômetros, cheguei no povoado, e foi a melhor venda que eu fiz em todos aqueles meses, foi naquele povoado, porque eu estava animada, porque Deus mandou a resposta à minha oração. Deus está pronto a nos ajudar, como ajudou os hebreus. Paulo mostrou isso, motivando, dando coragem, ousadia para que eles pudessem continuar no trabalho do Senhor, tá bom? O apóstolo Paulo encorajou os hebreus e Deus nos encoraja hoje através da sua palavra, através do estudo que estamos tendo. Por isso, se você, nesse final de ano, olhar para trás, você pode dizer, Deus me abençoou, eu tenho gratidão ao Senhor, porque tudo que Deus fez por nós, tudo que Deus colocou em nossa vida, nós temos que agradecer. Quando eu estava com Covid no hospital, eu estava assim, orando ao Senhor e pensando, Senhor, por que o Senhor não manda um anjo do céu para me curar aqui, Senhor? Eu estou com falta de ar, eu não sei o que eu faço, Senhor, eu não quero ir para a UTI. Quando foi naquela noite, entrou um enfermeiro e disse, Seu Gilberto, eu tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. Disse, que mensagem? Ele disse, eu sou o Evangelho. E Deus mandou dizer para o Senhor que a sua doença não é para a morte. O Senhor vai sair daqui pelo poder de Deus. Ele disse, louvado seja Deus. Minha saturação estava 87, tinha que ser mais de 90.
E eu fiquei preocupado. Mas entrou a enfermeira baixinha e disse: Gilberto, eu tenho uma novidade para o senhor. Olha, tem um moço aqui do quarto ao lado, ele estava com 85 de saturação. Ele começou a deitar de bruço, melhorou bastante. Deitar de bruço com uma máscara é muito incômodo. Eu pedi outro travesseiro para ela, fiz uma escadinha, coloquei o rosto do lado com aquela máscara de oxigênio, tomando ali 12 litros de oxigênio ali no nariz, através da máscara. Coloquei um jeitinho assim, fiquei de bruço, meia hora as costas doíam, fiquei do outro lado e fiquei, olha, quase que o dia inteiro de bruço. Quando foi de tarde, a enfermeira veio medir a saturação e disse: seu Gilberto, parabéns, sua saturação está 95. No dia de manhã, 99. A médica disse: que bom. Ela fez a gasometria ali, enfiou aquela agulha, tirou o sangue da artéria, doído, levou para fazer o exame de oxigênio no sangue e voltou e disse: parabéns, o senhor está melhorando. O senhor, olha, continuar desse jeito, dentro de 3 dias nós vamos colocar o senhor na enfermaria, o senhor já poderá sair do isolamento. Eu louvei a Deus, disse: Senhor, obrigado pelo ânimo. Olhei para o céu e agradeci ao Senhor Deus. Então, esse é um ano que podemos dizer que é o melhor ano da nossa vida, porque estamos vivos, tá? Agora, vamos nos cuidar. Tem aí uma nova onda e temos que estar prevenidos para que nós possamos, então, louvar a Deus. Dia 31 de dezembro, chegamos ao final. Dia 1º de janeiro, sábado, que haja uma bênção para todas as pessoas que trabalharam conosco, estiveram conosco na lição, que haja uma bênção para você e para a sua família, tá? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a completar esse ano, fechando 31/12, com a graça de Deus, com a bênção do Senhor. E como os hebreus, animados para o trabalho do Senhor. Levante a cabeça. Não deixe que os problemas coloquem você em abatimento. Levante a cabeça, sorri, tenha um brilho no olhar, mostre que você tem determinação para iniciar 2022 com a bênção do Senhor. O Senhor vai na frente, abrindo o caminho e você vai atrás, porque o Senhor, Ele é o capitão. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela lição dessa semana, falando da carta aos Hebreus e como o Senhor animou aquele povo a se tornarem ousados e com um resultado maravilhoso diante da cristandade. Pai amado, abençoa também. Nós agradecemos primeiramente pelo ano que nós trabalhamos, Senhor. E o Senhor nos ajudou. Como diz a Tua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou como dizia o povo no tempo de Samuel, o Senhor é Jeová Jiré, porque o Senhor é aquele que faz tudo por nós. Então, ó Deus amado, recebe a gratidão no nosso coração e abençoa meus irmãos que estudam conosco, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um feliz ano novo para você. Que Deus te abençoe grandemente. Foi um prazer enorme ter esse ano inteiro comunicando essa lição para você. Entre no YouTube, se inscreva, põe o seu joinha lá e divulgue o nosso trabalho. Que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus pelo ano de 2021, apesar das perdas. Nós perdemos, mas também ganhamos, porque estamos vivos pela graça de Deus. Fica com Deus. Amém.